Tudo certo. Sim, maravilha. Rafael, estou te ouvindo. Perfeito. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Aquaris Software. Um webinar que trata de um assunto, acredito eu, extremamente relevante para boa parte das operações, né, das indústrias brasileiras, e certamente relevante para aqueles que são clientes nossos, que usam o Profit iFix, que usam o Profit Simplist, e que tem essa preocupação, obviamente, de deixar todos os seus sistemas supervisórios rodando, né, da melhor forma possível, da forma mais estável possível, e lembrando, né, que eles estão instalados dentro de um contexto, né, de um sistema operacional que, por sua vez, é ou deixa de ser eventualmente suportado pela Microsoft, né? Então, para conversar um pouco sobre esse tema hoje, né, estamos nós aqui reunidos. Eu sou o Carlos Paiola, sou diretor da parte de marketing aqui da Aquarius, né? Também sou diretor da ISA Seção São Paulo e nas horas vagas ainda professor, né, do curso lá de Indústria 4.0 da Fundação Manzolini. E junto comigo temos aqui o Bárgio e o Mike que vão se apresentar, né, na hora que eles começarem a falar com vocês. Mas antes disso, antes de se aprofundar no tema do próprio webinar, eu gostaria de conversar um pouquinho com você que está, de repente, conversando aqui pela primeira vez com Aquários, ou que faz tempo, né, que não participa, eventualmente, de algum evento nosso. Então, eu gostaria de atualizar, né, todos, para que todos estivessem na mesma página sobre quem é Aquários, né, e o que a gente tem feito, né, qual que é a versão 2025, agora quase para 2026, né, da Aquários, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. A gente tem um material de apoio aqui. Espera que eu acho que deu errado o compartilhamento. Vamos lá. Agora acho que vai. Muito bem. Bom, antes de mais nada, queria só informar que esse webinar está sendo gravado, tá? E ele vai ser depois compartilhado nas nossas redes sociais. Então não precisam se preocupar em tirar print screen de tela, né? Pega ali seu cafezinho, senta, relaxa, né? E vamos começar esse nosso bate-papo aqui, tá? O primeiro ponto que eu queria passar para vocês é de que a Aquarius é uma empresa nacional, uma empresa que já tem seus 41 anos agora, né? A gente fez 40 no ano passado. E essa jovem senhora, ela combina, né, as melhores tecnologias e os melhores serviços disponíveis para o mercado de automação e gestão da indústria, e atua mais ou menos como se fosse uma curadoria tecnológica para esse nosso mercado. Tá? A Aquarius ela tenta sempre entender qual é o desafio do nosso cliente, qual é o problema, né, no qual ele se encontra, e a partir disso tentar trazer aquela melhor combinação, né, de software com serviço nosso ou de terceiros, para a gente poder atender comercialmente e tecnicamente da melhor forma possível aquela sua demanda. Tá? A gente não acredita no puro e simples emprego da tecnologia pela tecnologia em si, né? A gente não entra naquele hype, né, que o mercado traz muitas vezes. E a gente, dessa forma, trabalha não só entregando a tecnologia e o serviço, mas muitas vezes trabalhando também com a capacitação dos colaboradores desse nosso cliente e até de parceiros de tecnologia que prestam serviço para esse nosso cliente também, no sentido de entender, né, a melhor forma de atender esse problema, de resolver, né, esse desafio, de aplicar um determinado software, de dar manutenção nesse software, de fazer o uso da melhor forma possível para extrair o maior valor possível daquelas tecnologias que a gente entrega, tá? Isso faz parte, né, do jeito Aquarius de ser, e eu acho que esse nosso DNA ele se reflete ao longo desses anos, né? Isso nunca mudou, tá? Então, a Aquarius ela trabalha com tudo que você imaginar, né? Entre o chão de fábrica e o sistema corporativo. Se você tiver ali no meio algum tipo de demanda que pode ser preenchida através de algo que inclua IoT, cloud, inteligência artificial, automação industrial, gestão de malha, gestão de alarmes, aplicação de boas práticas e normas do mercado,
seja lá o que for, a gente certamente é a empresa certa para você conversar, tá? A gente vai sempre tentar entender qual é o seu negócio, qual é o seu desafio e a partir disso tentar trazer a melhor solução. A gente não só trabalha com parceiros de tecnologia, como vocês veem esses logos aí na sua tela, mas a gente também tem parceiros integradores de sistemas, né, solution providers, que trabalham com a gente, muitas vezes há muitos anos, fazendo para a gente a melhor integração, né, de boa parte dessas soluções, dando mais capilaridade para a gente no mercado, tá? E acho, inclusive vejo aqui, né, alguns desses presentes no nosso webinar, né? A gente tem uma parceria muito forte com a própria GE, né? A gente tem mais de 20 anos aí de parceria, a gente já trabalhava com o portfólio deles antes mesmo de ser da antiga GE Fanuc, né? Acho que talvez alguns aqui venham da época da Intelution, né? A Aquarius já trabalhava com o iFix, na época o Fix, né? Desde essa época. E a gente foi compondo, né, nesses últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, 16 anos, parceiros complementares, né, que entregam para a gente novas tecnologias, né, que se complementam para atender da melhor forma possível esses desafios que eu já mencionei. Tá? Para a gente, então, né, a melhor combinação possível de tecnologia, de serviços e de capacitação, isso é analisado caso a caso, projeto a projeto, passo por passo, né, de um roadmap digital que a gente pode construir em conjunto com os nossos clientes e parceiros. Tá? A gente tem algumas trilhas de solução, eu resumi aqui pelo menos em 7, que vão da área de automação industrial, passando por supervisão e controle, que é o foco desse webinar, né? Mas com sistema para controle de bateladas, I/O drivers para conectividade de dezenas aí de tipos de tecnologias diferentes. A gente tem também solução para a parte de controle de processos, né? Fazer a gestão das malhas de controle, fazer a sintonia P&D da forma mais adequada possível. Muito interessante para a otimização dos processos hoje em dia, né? A gente tem também a parte de gestão da informação, então coletar dados históricos dos sistemas de supervisão que você possui, independente de ser tecnologia nossa ou até mesmo de concorrentes nossos, coletando tudo isso, jogando para uma única fonte de verdade, né? E em cima desses dados, poder extrair a informação necessária para aquele usuário que precisa, na hora que ele precisa, através do dispositivo que ele precisa. Puxa, eu quero um dado eu quero um OEE calculado no telão da sala de controle. Tá bom, né? A gente consegue entregar isso. Eu quero ter um relatório das piores malhas de controle do último mês ou da última semana, sendo disparado automaticamente por e-mail para a conta do responsável. Tá bom, a gente pode fazer isso. Eu quero que o cara vá no chão de fábrica, use um óculos de realidade aumentada e com isso ele tenha um passo a passo de um procedimento de manutenção. Legal, a gente pode entregar isso. Então, é muito de entregar o que realmente é necessário para a pessoa certa, na hora certa, no dispositivo certo, tá? A gente também tem soluções para a parte de segurança operacional. E na segurança operacional, a gente não olha só para a questão da cybersecurity, mas também para a parte de gestão de mudanças em aplicativos de automação e controle, lá na programação do PLC, por exemplo, na tela do supervisório, né, seja lá o que for. Também segurança operacional, no que diz respeito a ter um número de alarmes gerenciáveis, né, uma quantidade que faça sentido para aquela operação, para aquela quantidade de tempo que você está medindo e por aí vai, tá? Então a gente olha para todas as dimensões, né, que a segurança precisa, né, que a segurança propõe, tá? A gente também tem soluções para a parte de automação de procedimentos, né, usando realidade aumentada, usando mobilidade, como eu disse, muito usado na manutenção, mas também podendo ser usado na operação dos processos, tá? A gente também tem ferramentas, e veja, ferramentas no plural, né, de analytics, né, que você vai poder buscar dados históricos que venham lá do nosso PINS, por exemplo, ou até de outros sistemas PINS, outros historiadores, e a partir dessas informações extrair aquele insight que você precisa para operar melhor, para conseguir aumentar a sua eficiência ou a qualidade do que você está produzindo, né? Então a gente tem pelo menos umas 3 ou 4 ferramentas de analíticas diferentes para tipos de usuários diferentes, né? E eu acho que é sempre legal essa conversa quando a gente tem a possibilidade, tá? E mais uma que eu acho que vale a pena comentar, que é o nosso portfólio para a parte de gestão da produção, né? Que olha
muito fortemente para eficiência operacional, né, para extrair os KPIs necessários para você entender onde está o gargalo da produção, onde está aquela sua planta oculta, né? Indicadores também de qualidade, você poder ter rastreabilidade, né, genealogia do que você está produzindo. E a gente tem, inclusive, soluções especialistas, como no caso de uma espécie de MES para terminais, né, logísticos, que a gente chama de Terminal Management System, né, um sistema para gestão de terminais, carregamento de caminhões, carregamento de trens, de barcos, etc., né? É uma solução bem interessante, né, também, que complementa esse nosso portfólio. Enfim, aqui é um raio-x das principais trilhas que a gente pode seguir, né? A gente trabalha, na verdade, com mais de 20 tecnologias diferentes, né? E a gente acaba, como eu disse, selecionando aquilo que faz mais sentido para cada caso. A gente tem uma unidade de projetos, né, onde a gente pode, principalmente para projetos mais complexos, usando tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, projetos de inovação, entregar um projeto de ponta a ponta, né? Então, ajudar o nosso cliente a fazer a especificação, fazer a implantação disso, cuidar do pós-venda para que exista a extração de valor dessa implantação, né? A gente tem para isso vários parceiros, né, que nos possibilitam, por exemplo, fazer um deployment de um projeto inteiro na nuvem, como no caso da AWS, né, ou parceiros para a parte de sensores, como uma Digitrol, uma IFM, parceiros para a parte, por exemplo, de fornecimento de um data lake ou de um data warehouse, onde você vai ter um melhor trabalho, uma melhor disposição dos seus dados, né, através, por exemplo, da Teradata, e por aí vai, tá? Temos muitos parceiros que nos habilitam nesse aspecto. E a gente também tem parceiros para a parte de hardware, né? Coletores de campo, né? De coletores de IoT. Puxa, eu preciso jogar esses dados numa rede LoRa e a partir daí coletar via API REST para jogar no... Ok, a gente tem parceiros que vão nos possibilitar esse tipo de implantação de ponta a ponta, tá? E muitas parcerias também na área de inovação, né? Institutos de pesquisa, desenvolvimento. A gente acabou de ajudar na complementação, né, de funcionalidades de um laboratório de indústria 4.0 na USP. A gente tem uma parceria muito grande com a ISA, como eu disse, eu mesmo sou diretor da seção São Paulo, então quando a gente tinha treinamentos presenciais da seção, eles eram feitos aqui no nosso centro de treinamento. A gente tem parceria com a VDI, que é a Associação Brasil-Alemanha, né, de engenharia, e por aí vai, tá? Aqui alguns números, né, só para trazer uma referência do que a gente faz, do impacto que a Aquarius causa, né, no mercado. A gente tem mais de 16 mil licenças de software já vendidas, a gente atende mais de 1.300 plantas industriais, já treinamos quase 7 mil alunos, e a gente tem isso tudo dividido numa diversidade bem grande, né, de verticais industriais. Aí alguns desses clientes mais importantes em alimentos e bebidas, óleo e gás, mineração, metalurgia, açúcar e álcool, saneamento e por aí vai, tá? Pessoal, era isso, né? Desculpa se eu demorei demais aí, Baixo, né? Mas agora eu entrego a palavra para vocês, né? Poderem conduzir aí essa temática do webinar. Eu só queria pedir para todos que deixem sua câmera, né? Microfone aí desligados, desabilitados. Perguntas, aproveitem a presença dos especialistas aqui para mandar isso no chat. Puxa, cara, meu caso aqui é assim, é assado, mas isso que você falou eu não entendi. Aquela sigla que você usou, cara, não sei, nunca ouvi falar disso. Aproveitem, tá? Eles estão aqui ao vivo para poder responder essas perguntas, tá? No final do evento, né, sobrando aí um tempo, a gente abre para responder essas perguntas, né, e poder conversar aí um pouquinho com vocês, tá? Bom webinar para todos, grande abraço. Beleza, obrigado, Paiola. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vocês, por favor, confirmem se estão vendo a apresentação. Uhum, dá para Tudo ver. certo? Beleza. Pessoal, boa tarde, né? Antes de começar com o assunto de hoje, eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou o Luiz Bage, eu trabalho no departamento comercial da Aquarius tem pouco mais de 3 anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos principais motivos para atualizar o seu SCADA, entender por onde vamos começar e mostrar uma demonstração de migração de uma versão desatualizada para uma versão atual. Eu vou começar, né, trazendo 3 perguntas para vocês, né, com o objetivo da gente refletir se a aplicação de vocês já chegou no momento de ser atualizada. A primeira, né, a minha versão atual do Proficight iFix, ela ainda é suportada pela GE? Primeiro a gente precisa entender e validar se a versão do iFix ainda está dentro do ciclo de suporte oficial da GE, para poder garantir, né, a atualização e correção de segurança e suporte técnico do fornecedor.
A segunda, né, a minha versão do Profit Fix, ela é compatível com uma versão do Windows que está dentro do período de suporte? Além do suporte do iFix, é necessário confirmar se ele é compatível com o sistema operacional Windows que ainda esteja recebendo as atualizações da Microsoft, né? Para poder evitar vulnerabilidade e indisponibilidade do sistema. E a terceira é sobre hardware. O meu hardware ele ainda é suportado pela fabricante. Por fim, também devemos avaliar se o hardware em uso ele ainda possui suporte do fabricante, porque componentes obsoletos podem impactar no desempenho e manutenção e continuidade do processo. E esse slide aqui ele é interessante para trazer né, a linha do tempo das versões do iFix. E aqui, começando pela parte que está em vermelho, as que estão escrito não suportada, elas são as versões do Process iFix em questão que já estão descontinuadas. Então, dessas versões para trás, qualquer número anterior a esse que não está aparecendo aqui, já está tudo descontinuado pelo fabricante. Então, a GE, ela já não presta nenhum tipo de suporte ou atualização nessas licenças. Então, quer dizer que se tiver algum bug que precise de alguma correção ou um patch de segurança ser lançado, a GE já não vai mais lançar nessas versões. E elas também já não são mais compatíveis com sistemas operacionais mais recentes. E seguindo, né, aqui nessa linha do tempo, as versões que estão em amarelo são as que estão em suporte estendido. Então, elas já estão no final da vida de suporte. Elas recebem algum tipo de correção ou atualização, mas isso acontece após as versões suportadas receberem. E também vale lembrar, pessoal, que com o lançamento da próxima versão do iFix, que deve acontecer em 2026, essa linha do tempo vai andar e a versão 6.1 ela vai passar a ser descontinuada, né? Não suportada também. Então, se você ainda utiliza essa versão, já tem que ficar esperto para poder atualizar. E aí a gente já vai planejando essa atualização também. E por fim, essas três versões, a suportada e a atual, são as versões que recebem todo tipo de correção de segurança contra bugs da GE e também são compatíveis com sistemas operacionais mais recentes. E só em título de curiosidade, a partir de 2022, desde 2022, a GE alterou a forma de nomear as licenças. Então, o nome da licença agora é o ano de lançamento. Então, quer dizer que essas três últimas licenças aqui foram lançadas em 22, 23 e 24. Por isso que elas adotaram esses nomes. E, né, quais são os riscos da gente manter um sistema desatualizado? Primeiro é a vulnerabilidade de segurança, então as versões desatualizadas elas deixam de receber os patches de segurança e com o tempo as vulnerabilidades se tornam conhecidas. Com isso, o software fica cada vez mais exposto e suscetível a ataques hackers, deixando os dados de processo de vocês em risco. O segundo, né, sem o suporte técnico do fornecedor, como eu comentei no slide passado. Então, em caso de bug ou falha, tanto do iFix quanto do sistema operacional, os fornecedores não vão prestar nenhum tipo de suporte para solucionar o problema, se for um problema de software. Então, isso pode levar um maior tempo de parada, né, para poder restabelecer a aplicação. E lembrando que não vai ser corrigido pelo fornecedor. O terceiro, né, é o custo elevado de manutenção para os computadores existentes, né, computadores obsoletos. Então, os hardwares desatualizados, eles podem gerar uma dificuldade em uma eventual quebra, né, quando precisa substituir alguma parte dele. Então, nesses casos, as peças já não são mais fornecidas pelo fabricante, o que acaba forçando a gente a ter que sucatear os computadores da empresa, né, desmontar um para ajustar outro e também procurar as peças no mercado paralelo. Então, vai ter menos garantia e menos confiabilidade e também um custo maior para se manter esse hardware desatualizado. Problema para substituir os computadores antigos por novos, desatualizados, ambientes desatualizados não suportam os novos processadores, quantidade de memória, disco, etc. Então, por exemplo, teve uma parada, um computador quebrou, tá bom, simples, vou substituir e colocar um computador novo. Isso não vai funcionar, porque ele não vai ser compatível com o sistema operacional antigo, que seu iFix desatualizado vai precisar para rodar. Então, não vai resolver, você vai continuar com a parada, vai ter um computador novo, mas ele não vai ser o suficiente para rodar a sua aplicação, porque ele não é compatível. E por último, a compatibilidade com novos software, drivers de comunicação e plataformas de desenvolvimento. Isso é um problema quando você precisa ampliar alguma nova área na planta. Que acontece muito, né,
de criarem uma nova área na planta e, vamos integrar isso no nosso supervisório que a gente já tem, não vamos comprar outro não, vamos integrar no que já tem. Mas quando você adiciona um equipamento novo e precisa comunicar ele com um software totalmente desatualizado, pode ser que ele não seja compatível. Então você vai precisar que tentar comprar um driver de comunicação para comunicar com esse equipamento desatualizado, com esse software desatualizado, e muitas vezes nem o novo driver vai ser compatível com o seu software e com o seu sistema operacional. Então o resultado é que você vai acabar sendo forçado a atualizar o seu SCADA, já que não estava nos planos, só para conseguir se comunicar com uma nova área da planta, uma extensão. E, né, quais são os benefícios ao você atualizar o sistema para uma versão mais recente, né? Os principais são, né, o reaproveitamento da base de dados, tela e scripts. Então, você vai preservar o investimento anterior, então não vai precisar fazer novos testes. E, só por curiosidade, né, o custo de uma atualização ele é cerca de 20 a 30% do custo de uma implementação total, né, do zero. Você também vai ganhar tempo de desenvolvimento, né? O tempo de desenvolvimento é menor comparado a desenvolver um projeto do zero. Então, o bom de atualizar é que a gente não joga nada fora, a aplicação pode ser migrada com alguns ajustes, e você tem reaproveitamento de todo o trabalho que já foi feito e evitando retrabalho desnecessário. Tem também o aproveitamento da equipe já treinada na solução, tanto na solução quanto na aplicação. Então, muitas vezes fazem só a migração, né, para uma versão mais recente, mas não faz alteração nas telas. Então, você vai reaproveitar a equipe que já está treinada nela. Mas isso não descarta a necessidade de fazer um treinamento né, da versão 2024. É bom fazer o treinamento para conhecer as novas funcionalidades e começar a usar. Ganha compatibilidade com novas soluções e sistemas, então isso facilita uma expansão da planta, né? Que é o contrário do que eu falei no slide anterior. Então, o sistema passa a suportar novos hardwares, tecnologia atual, então evita a limitação quando você precisa integrar o seu sistema a um equipamento novo. E reduz também potenciais paradas operacionais. Então, você vai ter maior compatibilidade com o hardware atual e suporte ativo dos fabricantes. E, pessoal, só lembrando, vocês podem ir fazendo as perguntas no chat. Tem o pessoal da Aquarius aqui também na reunião, eles vão respondendo durante a apresentação. Também, qualquer coisa, a gente pode responder para vocês no final, se sobrar um tempinho. Eu trouxe esse slide aqui para fazer uma comparação simples entre dois iPhones, né? À esquerda, um modelo de 2008, que é um dos primeiros a rodar o WhatsApp, só por curiosidade. Na época, ele era praticamente, né, o topo de linha da tecnologia. Mas em poucos anos ele parou de ser compatível com o WhatsApp, né, que é um aplicativo que a gente usa bastante. E ele não deixou de ser compatível porque ele quebrou, mas sim porque o software evoluiu rápido demais e o hardware dele já não conseguiu mais acompanhar. E já à direita, né, o modelo 2025, ele vem preparado para rodar os principais aplicativos, né, com processador mais parrudo, mais memória, recursos de câmera, enfim, né, nesse um aparelho de ponta que vai durar mais alguns anos. E o ponto importante é que um celular antigo, ele, né, como por exemplo esse aqui da esquerda, ele pode até funcionar se ele tiver em bom estado, né? Você vai conseguir fazer uma ligação, vai tirar foto, usar um calendário, mas ele já não vai suportar nenhum tipo de aplicativo. E com o tempo ele acaba se tornando obsoleto, né? É um peso de papel. E assim como o celular, os sistemas industriais não é suficiente só ele ligar e operar. Ele precisa evoluir para continuar seguro, confiável e compatível com as necessidades atuais. Não é o foco dessa apresentação, mas eu vou passar rapidamente por alguma das funcionalidades do iFix. Isso é um resumão, né, das novas funcionalidades, mas o nosso canal do YouTube tem um vídeo completo, né, passando por todas as funcionalidades e demonstração. E também a gente fica à disposição para marcar uma apresentação com a equipe de vocês para demonstrar as novas funcionalidades e mostrar isso com a mão na massa, né, com software, tudo certinho. A primeira delas, né, é o Configuration Hub. Ele é uma ferramenta baseada em web que já acompanha os produtos da linha Profice. Ele é usado para fazer o gerenciamento e implementação centralizada. Então, com ela você consegue, a partir de uma página web, gerenciar os projetos do iFix. Então, você consegue mexer na base de dados, exportar para CSV, mudar uma tag, a propriedade dela, o endereçamento.
E um bom exemplo é quando você precisa homologar uma tela nova, né? Se foi aprovada uma tela nova, você precisa distribuir ela para diversas estações de operação. Com o Configuration Hub, você consegue fazer isso de um só lugar. Então, por dentro dele, você já distribui para todas as máquinas, seleciona quem deve receber essa tela e distribui a tela. Coisa que, se você não usar ele, você precisa ir máquina a máquina fazer o endereçamento da tela. E também é possível você gerenciar suas licenças direto no Configuration Hub. Então, você pode adicionar múltiplos servidores de licença e fazer a gestão das suas licenças direto pelo Configuration Hub. Eu vou passar sobre algumas telas, né, no padrão ISA 101. Então, a ISA, né, para quem não conhece, ela define boas práticas no designer de telas. Então, sempre priorizando a clareza e a usabilidade e segurança operacional. Então, alguns estudos mostram que telas mais simples reduzem o esforço mental, aceleram a tomada de decisão e diminuem os erros. Por isso, a norma recomenda um visual um pouco mais limpo, né, como as telas da direita. Então, com as cores que têm um propósito de alertar o operador de né, é, de um possível problema. Então, o objetivo é que o operador tenha mais facilidade para operar e tome as ações rápidas, então mantendo o sistema com segurança. Então, só para a gente comparar essa tela aqui da direita, ou da esquerda, desculpa, ela é uma tela que vocês conseguem ver claramente que ela é muito, muito pesada, né? Ela tem bastante informação nela. Isso aqui deve ser quase uma foto da operação da pessoa, né? Então, você vê que tem os desenhos dos tanques, muita coisa colorida. Então, assim, se gera uma cor de alerta aqui, por exemplo, um vermelho, vai ser difícil de você identificar, de assim, bater o olho e identificar, porque tem muita informação. Ao contrário das telas no padrão ISA 101. Você vê que são com cores mais leves, um visual totalmente mais clean, e rapidamente você bate o olho e você vê que tem uma informação aqui, um alerta em vermelho, né, que é um ponto de atenção, ao contrário daqui, né, que você vê coisa pra caramba e não vê a informação que você precisa, com clareza. Eu vou passar também sobre o alarme shelving. O alarme shelving, né, para quem não conhece, é uma função de gerenciamento de alarmes que permite você remover temporariamente um alarme de visualiza- é, que você que permite você temporariamente remover a visualização de um alarme do operador por um tempo pré-definido, mas sem desabilitá-lo ele permanentemente. Então, por exemplo, você tem uma bomba, você vai colocar essa bomba em manutenção. Então, ela vai gerar um alarme porque ela não está funcionando. Então, quando o alarme é gerado, você consegue fazer essa configuração aqui, né, quando você está criando, né, desenvolvendo o seu escala, é, colocando os tempos que faz sentido para a sua operação. Nesse caso aqui, então o alarme vai ficar em silêncio por uma hora, então ele vai ficar numa estante guardado por uma hora, silenciado, então não vai ficar aparecendo na tela do operador, porque você sabe que está em manutenção. Passou essa hora, né, esse tempo selecionado, ele retorna como alarme e você tem que tomar uma ação, né, no alarme. Outra funcionalidade interessante é o Historical Playback, ele permite que você volte a tela no tempo e você consegue ver como que a tela estava em um determinado horário. Então, por exemplo, se você quer investigar uma falha que ocorreu durante a manhã, é, você quer saber como se comportou a tela durante uma falha do equipamento X. Então, você consegue voltar a tela no tempo. Então, você aqui, por exemplo, das 17, você volta para as 11 da manhã. E se você tiver todos os dados historiados e animados, você vai conseguir ver certinho como se comportou. Ah, tá, teve alteração aqui, gerou um alerta e o operador não viu, tinha que ter tomado uma ação e não tomou. Então você consegue, né, ter esse histórico do que aconteceu na sua operação em determinado momento. Aí você pode me perguntar, mas quanto tempo a gente consegue voltar a tela no tempo? Isso depende de quanto tempo você tem os dados historiados. Então, se você tiver os dados historiados por um mês, você vai conseguir voltar a tela no tempo por um mês. E assim vai. Se tiver por 2 anos, você consegue voltar a tela por 2 anos. E só um ponto de atenção que para essa função funcionar, você precisa usar o Historian da GE, o Process Historian. Essa é uma função, né, que você precisa usar os produtos da GE. E aqui são algumas licenças que são inclusas, né, ao você comprar uma licença de iFix. Você recebe 3 licenças. A primeira é um Story Essentials, que é uma versão mais simples do Office Story.
Então, você recebe uma quantidade de tags de acordo com a quantidade de tags adquiridos do iFix. Então, por exemplo, se você comprou 1.500 tags de iFix, você já vai receber o máximo de tags do Store Essentials, que são 1.000 tags de armazenamento permanente e 10.000 tags de armazenamento rotativo por 200 dias. E como funciona, né, esse armazenamento rotativo? Ao chegar no dia 201, a tag sobrescreve a tag do dia 1, e assim por diante. E com essa licença, você já consegue usar o recurso do Historical Playback, que eu mostrei no slide anterior. Então, você compra um iFix, você já vai receber esse historiador e já vai conseguir usar aquela função que eu mostrei no slide anterior. A segunda licença é uma licença de um call do Operations Hub na versão Ultimate. O Operations Hub é uma ferramenta baseada em web que você usa para centralizar os dados em tempo real ou historiados, e pode ser usado para fazer telas de processo ou telas com cara de dashboard, para centralizar as informações em um só lugar. E você pode centralizar informações de um ou mais, pode ser escada, historiador ou soluções não GE também. Historiadores de outro fabricante, escadas de outro fabricante também. E a terceira é o Cisense, que é um software de analytics avançado da GE. Ele permite usar técnicas de IA para fazer análise simples e avançada. Então, essa versão que vem com iFix detecta padrões de alarme e te avisa qual que é o próximo possível alarme que tem chance de ser gerado. E serve para fazer também o monitoramento da saúde de malhas de controle e de sensores. E aí vocês vão me perguntar, tá, aí, beleza, e por onde a gente começa, né, para estudar um upgrade? Então, começa fazendo um diagnóstico inicial, então, fazendo o levantamento dos sistemas, dos computadores, dos principais softwares que estão sendo usados, identificar quais são os pontos críticos, né, priorizar também, verificação quais são os softwares que trabalham entre si, para ver se dá para ser atualizado tudo de uma vez, tem que atualizar em parte, o que precisa atualizar, o que pode ser comprado novo, como que funciona. Também tem que avaliar, né, o que eu falei agora, né, avaliar o que precisa ser atualizado e que dá para ser reaproveitado. É, e interessante, né, que as licenças, se você for comprar uma licença nova, você paga 100, por exemplo. E se você quiser fazer o upgrade de uma licença existente, você paga só 50%. Então, um upgrade é 50% do valor de uma licença nova. Então, mesmo que a licença de vocês seja muito desatualizada, de 10 anos, 15 anos atrás, ela tem um valor. Então, ela serve como um crédito para vocês fazerem uma atualização. E como que a Aquarius pode ajudar nesse processo, né? A gente pode orientar vocês a fazer o mapeamento das licenças. A gente pode passar uma documentação para vocês, um passo a passo de como identificar uma licença. E depois a gente, né, a quatro mãos, faz a checagem do que tem dentro de cada licença, né? Qual que é a descrição do software, para a gente poder mapear o que pode ser atualizado. O próximo, né, é planejar em conjunto uma atualização. Então, depois de entender o cenário com vocês, né, com os pontos que eu passei no slide anterior, a gente pode ajudar vocês a definir o melhor caminho para uma atualização, que pode ser, por exemplo, temos aqui 20 licenças, a gente consegue atualizar tudo de uma vez, fazer um pacotão e vamos atualizar tudo. Ou, temos aqui 10 licenças, mas a verba tá restrita, tá difícil de conseguir verba. A gente pode sentar, olhar certinho o que que é mais crítico, por onde a gente pode começar. Então, a gente pode começar pela aplicação mais crítica, pela mais antiga, vindo até a aplicação mais segura. Então, a gente pode sentar e conversar sobre isso também. Aquários, né, como o Paiola falou, a gente também presta serviço, então a gente pode prestar o serviço de atualização para vocês, a gente medir quantas horas é necessário, entregar uma proposta de serviço para vocês, ou também a gente pode indicar alguns parceiros que são certificados nas soluções da linha Profice. E esses parceiros também, né, ao contrário da Aquarius, eles prestam serviço em campo, como, por exemplo, integrar um PLC, passar cabeamento, coisa que a Aquarius não faz. Então, caso a caso, a gente pode analisar por que caminho seguir. Quarto, né? A gente pode sugerir melhorias na arquitetura de vocês. Então, ver certinho. É o momento de migrar todas as telas para o padrão 101. Não, vamos migrar por partes. Vamos fazer isso e rodar em paralelo até o operador, né, se acostumar. A gente pode dar essas dicas também.
A gente pode analisar se a arquitetura que vocês têm ainda faz sentido hoje em dia, ou se tem sugestão de melhoria, trocar o modelo de client, colocar redundância. Então, tudo isso pode ser analisado. E a Aquarius, né, ministra o treinamento em todas as soluções da linha Profice. Para quem não sabe, a Aquarius é o único centro de treinamento certificado no Brasil pela GE. Então, a gente pode atender vocês com treinamentos em três modalidades, sendo a primeira, né, pode ser um treinamento nas instalações da Aquarius. Então, a equipe de vocês vem até a Aquarius e faz treinamento aqui. A segunda, né, 100% remoto. Então, a gente faz o treinamento online com o professor, né, tudo ali acompanhando ao vivo, e a gente entrega também uma máquina virtual para vocês, né, colocar a mão na massa, as apostilas, e é tudo virtual. E a terceira opção é nas instalações do cliente. Então, a gente pode ir até vocês e prestar o treinamento em loco, né? E por último, né, esse é meu último slide. A gente criou um formulário com algumas perguntas. A ideia é conseguir avaliar se a aplicação de vocês pode ser atualizada em 5 dias, mas isso vai depender da resposta de vocês. Esse QR Code vai levar vocês até o questionário, mas a gente também vai mandar o link do questionário aqui no chat. Aí vocês respondendo, depois a gente vai dar um retorno para vocês, né? Se com as respostas que vocês deram é o suficiente, dá para atualizar em 5 dias, não dá, o porquê. Então depois a gente consegue dar esse retorno para vocês. E aqui abaixo eu também deixei os principais contatos da Aquarius. A gente fica à disposição para conversar com vocês depois, encontrar o melhor caminho para atualizar a aplicação de vocês. A gente está bem aberto a fazer novas atualizações e podemos ajudar vocês. E eu já finalizei a minha parte, né? Como eu comentei. Eu vou passar a palavra para o Mike e ele vai começar, né, a demonstrar a migração para vocês. E no final a gente pode responder algumas perguntas se ainda der tempo. Oi, Vádio, obrigado. Você está me ouvindo? Confirmando o Sim, áudio aqui. estou te Legal, ouvindo. bacana. Legal, pessoal. Boa tarde, me chamo Mike, faço parte do departamento técnico da Aquarius, tá? Atuando em projetos, treinamentos, suporte técnico, tá? E tenho alguma experiência, tá, em atualizações do iFix, então eu preparei uma breve demonstração, tá, de uma atualização, tá, de iFix, de uma versão mais antiga para a versão mais recente hoje, que temos, que é a 2024, tá? Eu vou compartilhar minha tela, só confirmem para mim se vai aparecer para vocês. Aqui foi. Certinho? Foi. Uhum. Bacana. Então vamos lá, pessoal, só para organizar aqui, né, o entendimento do que eu preparei para essa demonstração. Aqui eu estou rodando uma máquina virtual, Windows Server 2012 R2, tá, com a iFix 5.8 instalado e com uma aplicação muito pequena, algumas tags, algumas telas, só para demonstrar que ela está funcionando, tá? Então vou abrir aqui só para vocês verem. Legal. Versão 5.8. Então, esse projeto, ele tem um mínimo de recursos, tá? Só para a gente ter recursos para fazer o processo de migração. Então, tem algumas telas, uma tela de misturador, bombeamento, filtro, enfim, até para quem já fez o treinamento da Aquarius deve lembrar de alguns desses objetos. Mas o foco aqui é mostrar que a aplicação está funcionando, tá? Então, scripts, tá? Estão funcionando, eu consigo dar comandos, temos tag aqui também, mudando valores, animação funcionando também, tá? Então, a aplicação funcional, tá rodando aqui no iFix 5.8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui essa aplicação, né? Fechar aqui o Workspace, dar um shutdown no iFix. E aí, pessoal, lembrando que existem algumas formas de fazer a atualização do iFix, tá? Como essa aplicação ela é voltada aqui para demonstração do webinar, ela não tem muitas customizações, tá? Ela tem um mínimo aqui. Então, o processo que eu vou utilizar é completamente tranquilo para esses casos, né? Mas caso seja uma aplicação com muitas customizações,
muitas ferramentas externas, terceiros, que estão integradas junto com a iFix, é interessante que seja analisado caso a caso, tá? Mediante a complexidade de recursos que foram utilizadas. Mas, para o que a gente vai fazer aqui, tá? Atende aí a uma aplicação simples do iFix. Então, eu vou usar um recurso chamado Backup Restore, tá? E aqui a gente consegue restaurar e fazer backup de projetos. Eu vou escolher a opção de fazer um backup do meu projeto atual, customizado, e eu vou usar todo o meu projeto já existente, tá? É esse projeto aqui na pasta local iFix, dentro do DiscoC. E aqui tem telas, base de dados, arquivos de configuração, enfim, eu vou aproveitar todos, com exceção, né, dos arquivos de configuração, os pontos inis, tá? Isso porque é interessante que a gente utilize os inis da nova versão, tá? Porque a nova versão contém mais recursos, por exemplo, o Configuration Hub, né? Então é interessante que a gente restaure o projeto em cima de uma aplicação em branco, né? Sem nenhuma tela, sem tags, com esses inis aqui da versão mais recente, tá? A única coisa que eu vou manter, tá? É o Fixed User Preferences.ini. Por quê? Esse arquivo ele carrega as principais definições do workspace. Por exemplo, quais telas eu quero que abra no startup, se eu quero que o workspace abra em modo tela cheia, em modo runtime. Então, eu quero não precisar ter que reconfigurar isso. Então, eu vou carregar esse arquivo no meu backup, tá? O restante, não, deixo todos desmarcados. E os outros aqui todos eu marco que mantenho habilitado. Também, como tem segurança no meu projeto, eu quero carregar essas definições de segurança para o iFix mais novo, então marca essa opção. Venho aqui em Next e vou salvar na área de trabalho, tá? fix.fbk, a extensão aqui do backup. Legal, ele montou aqui um arquivo para a gente, só para efeito de comparação, tá? O projeto aqui como um todo, ele tem 47 megabytes. O arquivo compactado, tá? Ficou um tamanho aqui de 21 megabytes. Então, ele dá uma comprimida, tá? No tamanho do projeto. Então, eu vou copiar esse arquivo aqui dentro da pasta, porque eu vou precisar pegar esse arquivo e levar para uma outra máquina, tá? Com um sistema operacional mais novo, com a iFix 2024 instalado, e então continuar o processo de upgrade, tá? Então, eu vou tirar essa máquina aqui de visualização e vou abrir aqui a outra máquina com o Windows Server 2022, tá? Para ganhar tempo, eu já fiz a instalação do iFix, tá? A gente não precisa, né, tem uns passos para isso também, mas aqui a gente já está tudo preparado em relação ao ambiente, tá? Isso é um requisito. Então, basta, eu agora estou no processo de restauração dos arquivos do projeto, né? Então, eu vou buscar esse arquivo FBK que eu acabei de gerar, tá? Como está mapeado aqui na rede, eu já consigo localizar o arquivo. Vou trazer aqui para a minha área de trabalho. Está aqui. Nessa máquina aqui, né, mais nova, eu tenho uma pasta iFix vazia, que é onde eu quero que rode o projeto migrado, e eu quero manter o diretório, tá? No caso aqui, essa é a proposta. E eu vou utilizar a mesma ferramenta Backup Restore. Só que agora eu vou escolher a opção de restauração, escolher o arquivo que eu quero fazer a restauração, que é o que está na área de trabalho. Next. E aqui ele vai me trazer todo aquele conteúdo, né, do arquivo. Então, vamos lá, as opções que nós temos. Usar a SCU corrente, usar a SCU do arquivo. Eu vou escolher manter a SCU, as configurações da SCU do arquivo, porque existe segurança, então eu quero manter a segurança do backup. Então, vou escolher a segunda opção. Não vou mexer no diretório, é a mesma localização, C2 pontos, iFix. Nome de nó, não vou mexer. E a base do projeto é a mesma, tá? Os arquivos que eu quero restaurar, todos, né? Aqui em Configuration Files, só tem aquele Fix User Preference, que é o que eu quero realmente manter. E aqui eu deixo marcada essa opção, tá? Importante. Restaurar os arquivos default do iFix, porque eu não estou trazendo aqui os arquivos de configuração. Então, na hora de restaurar esse projeto, esse backup, antes ele vai restaurar todos os arquivos da versão 2024, e aí, por cima, né, colar, né, esses arquivos
da versão antiga, que são telas, tags e assim por diante. Então, deixo marcada essa opção e digo também que eu quero restaurar os arquivos de segurança do backup. Tá? Também marco a opção para gerar os certificados autoassinados, uma vez que esse backup vem de outro computador. Né? Por que isso é importante? Na versão 2024, a gente tem muitas ferramentas web, né, que trabalham com certificados, como o Configuration Hub, Proxy Authentication, assim por diante. Então, é interessante que isso seja gerado. Então, recapitulando, vou usar as configurações da SEO do backup, não vou alterar a localização do projeto, o nome de nó, vou restaurar todos os arquivos do backup, criar os arquivos default, restaurar a segurança. Então, vou até deixar aqui para vocês visualizarem e finish. Ele vai criar os arquivos, as pastas que não existem. Legal. Vou marcando aqui yes para tudo. Bacana. Aqui eu estou, então, na pasta do projeto. Ele criou para a gente aqui todas as pastas, né, que a gente normalmente já encontra no projeto. Então, tem a PDB, temos a pasta PIC com as telas de navegação, e a pasta local também, toda preenchida, né, com os arquivos de sistema. Então, por exemplo, eu só escolhi salvar, migrar o fix user preferences.ini, está ele aqui, mas todo o restante, né, o processo aqui de restauração se encarregou de criar. Legal. Próximo passo, SCU. Tá? Apesar de a gente conseguir trazer a SCU do backup, é muito importante que a gente crie uma SCU na nova versão, tá? Porque a SCU antiga, ela fica linkada, ela fica referenciada com os drivers de comunicação da versão antiga. Então, legal que num projeto de atualização, a gente cria uma SCU, né, usando a versão nova. Tá? Se for necessário, a gente gera um report da SCU na versão antiga, traz esse arquivo TXT para o novo ambiente, usa como uma colinha para replicar as mesmas definições, né, de escada, PEPs, alarms, network, enfim. Mas é importante que esse arquivo ele seja novo, não reaproveitado. Tá? No caso, para esse projeto ele é bem simples, tá? Poucas etapas eu já configuro, então eu vou primeiro aqui escolher criar uma nova SCU, vou apontar a SCU para o local do projeto que eu estou agora migrando, então deixa eu trocar aqui para ser iFix. Então, alterei o projeto, eu posso vir aqui e clicar em Change Project. Não vou criar arquivos default, senão ele vai sobrescrever os arquivos que eu trouxe da antiga, por exemplo, o Fix User Preference. Não quero que isso aconteça. Então, vou marcar aqui não, clicar em OK. Feito. Agora, vou lá em escada e habilito, né, as mesmas definições que estavam configuradas anteriormente lá no iFix 5.8. Habilito a escada, base de dados, é o mesmo nome, padrão. Venho aqui e instancio os drivers de simulação. São os dois drivers que estão em uso, então só vou colocar esses dois. Não tem redundância, não preciso habilitar mais nada aqui. Legal. Network é uma aplicação standalone para demonstração, não há o que configurar aqui. Em tasks, tá? Vou incluir workspace, né? Porque quero que o workspace abra automaticamente quando eu startar o iFix. Então, coloco ele aqui na lista de task configuration. E por último, eu configuro o local startup, né? Aqui eu defino o nome de nó, né? Nó local, nó lógico, é o mesmo. E digo a localização default aqui, que o iFix deve procurar o arquivo SCU, né? Do projeto que deve rodar. Então, vou buscar aqui antes de colocar o C, iFix, local, pasta padrão, sempre local, tá? Indicação, open aqui, e ok. Não criei esse arquivo ainda, porque eu estou criando ele nesse momento, então, ok para o aviso, venho aqui, salvar como, vou salvar com o nome de nó padrão fix, no diretório aqui já veio correto, salvar. Bacana, criei uma SCU nova, os arquivos do projeto eles foram já restaurados aqui no Descolocar C. O que falta agora? Testar. Né? Se tudo que eu fiz aqui tiver sido feito corretamente, nos passos, de acordo com o projeto original, tudo deve funcionar
tá, corretamente. Então, eu vou partir aqui a aplicação. Já veio aqui o padrão nome de nó iFix, a localização do arquivo SCU, que eu acabei de criar. Manda ele partir. Bacana. Quando ele parte com esse fundo preto, né, já é um sinal de que ele vai estar abrindo com a segurança habilitada, né, então ele vai me pedir autenticação, que é o esperado, porque a aplicação da 5.8 tinha essa segurança habilitada. Legal, vou me autenticar aqui. Foi. E aqui eu tenho, ok, o Workspace abriu. Vemos aqui a mesma tela, né? A tela de menu, lateral esquerdo, tela de alarmes embaixo e a tela principal aqui no meio, exatamente como estava na 5.8, né? Então o arquivo Fix User Preference realmente ele foi mantido como eu queria. E as demais telas, navegação aqui funcionando, tá? Tags também estão funcionando, a gente consegue ver valores simulados, né? Logicamente, mas base de dados está íntegra, né? Como estava na 5.8. Animação também funcionando, tá? E scripts também, importante, né? Frisar que estão funcionando, né? A própria ação de navegar, clicar nesses botões, tudo aqui por trás, né? Existem comandos por trás, scripts gerados por trás, continuam funcionando, tá? Lembrando que tudo que está aqui é nativo, né? A gente usou comandos Open Picture, Replace Picture, Toggle Digital Point, enfim, todos os recursos que já vêm dos wizards, né? Comandos que já vêm do wizards do iFix, não tem nada externo ao iFix, dependências, referências, então isso torna o processo realmente simples, tá? Aproveitando, tá, essa aplicação rodando na versão 2024, e a gente já consegue ver, inclusive, recursos novos do iFix funcionando, né, para essa versão, para esse backup, né, carregado do 5.8. Por exemplo, o Configuration Hub. Vou abrir aqui rapidamente para vocês, em poucos minutos. Deixa ele carregar aqui para a gente. Legal. Tenho já esse usuário criado, tá? Adiantei esse processo para a gente ganhar tempo. E esse é o Configuration Hub, tá? Não vou entrar em detalhes, tá? Porque a gente não tem tempo, mas temos a árvore à esquerda, todos os componentes, todas as aplicações que vão sendo integradas ao Configuration Hub, tá? Nota que essa instalação de Configuration Hub, ela está localmente instalada junto com o iFix, mas isso não é um requisito, né? Poderia ser um servidor à parte, e tornar esse servidor à parte dedicado para conectar várias aplicações iFix, Historian, Operations Hub, né, e assim por diante. Então, o foco aqui é demonstrar essa aplicação, né, atualizada. Então, apareceu aqui o nome de host dessa máquina que eu estou conectado, o projeto aqui é iFix e algumas coisas aqui na árvore. Então, vou passar por elas aqui rapidamente. Então, aqui em conexões, eu consigo ver, por exemplo, os drivers, né, que eu acabei de instanciar na SCU. Network não tem, mas eu poderia configurar aqui nós remotos, caso eu quisesse que essa aplicação fosse cliente de outros nós escadas, tá? A parte de modelos, recurso bacana, né, que foi agregado aí essa versão a partir da 6.5, né, o Configuration Hub, que é o recurso de criar estruturas de tags, né, baseadas em objetos, né? Então a gente cria um típico de objeto, por exemplo, um motor que tenha 10, 15 tags, né? Por exemplo, ligado, desligado, manutenção, aberto, fechado, velocidade, frequência, enfim. E esse é um típico, é uma estrutura padrão para vários motores. Então a gente cria essa estrutura, né? E depois a gente cria só instâncias nomeadas, né, com o nome do equipamento, por exemplo, uma bomba de água. Eu crio uma instância chamada bomba de água, né, em cima de um objeto modelo, né? Então, quando eu criar essa instância bomba de água, ela já vai ter bomba de água ponto
ligada, bomba de água, ponto, desligada, bomba de água, ponto, velocidade, e assim por diante. Só que otimiza muito o trabalho de desenvolvimento, criação de tags na base de dados. Tá? A própria base de dados, tá? Então aqui eu consigo ver as tags criadas nesse projeto, tá? Que está em execução no iFix. Parte de HMI, né, a gente consegue ver as telas, né, que estão em uso. Segurança, né, também a gente consegue gerenciar, né, administrar as configurações de segurança do iFix por aqui também. Criar novas áreas de segurança, autologin, grupos e assim por diante. Parte de alarmes também, tá? Criação de áreas, enfim. E, por último, definições do projeto, inclusive algumas coisas do workspace, tá? Então, a gente poderia trocar o nome de nó da aplicação por aqui também, como definir seu workspace, vai partir em modo de edição, time, vai preencher a tela, iniciar em modo de serviço. Então, o Configuration Hub traz essa flexibilidade de poder fazer modificações no projeto, sem necessariamente eu ter que estar na máquina para fazer isso, né? Tendo a URL, né, esse endereço aqui numa máquina na rede, através de um navegador web, Edge, Chrome, eu consigo, devidamente autenticado, fazer alterações, intervenções no projeto de forma remota, né? Então, esse aqui é o Configuration Hub, só aproveitei para mostrar para vocês, tá? O uso dessa ferramenta já num projeto que eu acabei de migrar da versão 5.8, sem precisar fazer muito trabalho, tá? Não precisei mexer em nada relacionado às tags, nem em telas, nem em scripts. Foram alguns passos, tá? Que tende a funcionar para uma aplicação que não tem muitas customizações, que foge muito daquilo que o iFix já entrega nativamente, tá? E, claro, para aplicações que têm customizações, referências externas, é importante analisar o caso a caso, né? Por vezes, aplicações que são criadas na versão 5.8 ou no Windows Server 2012, no exemplo aqui, pode ter referências, instalações, DLLs, objetos ActiveX, que só existem na versão Windows Server 2012. E quando a gente pega essa aplicação, carrega para a versão Windows Server 2022 ou 25 agora, essas referências, essas DLLs podem não mais existir. Então, né, o iFix, para funcionar, né, é preciso que essa DLL seja resolvida. Ou né, desenvolve um novo recurso para substituir a antiga, ou tenta trazer essa aplicação antiga, né, externa para o Windows mais novo. Enfim, é sempre um caso a caso. Agora, se a aplicação não tem nada externo, não tem customizações, referências, ela tende a ser muito mais tranquila, tá? Bom, da minha parte é isso, tá? Em relação à demonstração. O Mike e Baggio, Opa. vocês têm vocação aí para youtuber, hein, cara? Ó, praticamente todo mundo que estava no webinar, as 60 pessoas que entraram, continuam com a gente até agora aqui. Bacana. Vocês estão bem na fita aí. Nem precisou falar, olha, segue a gente, aperta o sininho, faz não sei o quê, né? Muito bom. Ó, dá tempo da gente fazer aqui, ó, 3 perguntinhas que vieram. Ó, o Marcelo perguntou o seguinte: em quais virtualizadores está homologado o iFix? Certo. A GE, ela testa os sistemas dela e valida as ferramentas, as funcionalidades em cima de VMware e Hyper-V, tá? Então, ela não direciona especificamente um virtualizador, mas ela indica usar esses que ela testa continuamente, as novas funcionalidades, os novos recursos, até para ter embasamento de que o que você está testando, ela também já testou no mesmo tipo de ambiente, tá? Legal. Também foi perguntado o seguinte: a Aquarius recomenda o upgrade do iFix 6.5 independente do sistema operacional ou somente para o uso de Windows 10? Por exemplo, se na minha operação eu tenho 6.5 rodando com Windows Server 2019, é recomendado que eu também faça o upgrade? Estão me ouvindo? Assim, a gente recomenda que vocês fiquem sempre nas 3 versões que ainda estão dentro do suporte, né, da GE, porque ela sempre vai lançar as correções, os patches de correções, e elas são as primeiras a receberem. E
e no próximo ano a sua licença já vai estar mais perto do fim da linha de suporte do fornecedor. Então, o ideal é que sim, que atualize, mas ainda você está dentro de um sistema operacional que é suportado pelo fabricante. Então, você ainda está seguro, mas a gente recomenda que já comece a pensar em uma atualização. Talvez assim, o ponto é sempre recomendado, mas quando você está com um sistema operacional que não é homologado pela Microsoft aí, meu amigo, você está com o pé na cova, né? Porque pode acontecer algum tipo de cyberataque, algum problema a qualquer momento, né? As vulnerabilidades ficam expostas na internet, enquanto a Microsoft cruza os braços, fala, cara, não vou mais mexer nesse sistema antigo, né? Uhum. Então é bem complicado mesmo. E uma última pergunta que é o seguinte: a Regiane perguntou, quando é feita a migração, é necessário fazer um resolve nas telas? Sim, sim. É recomendado como uma forma de prevenir possíveis problemas de navegação, performance, né? Então, o Resolve Files, ele tende a melhorar isso, né? A GE, ela recomenda fazer isso. No meu caso aqui, como era uma demonstração simples, né? Eu não mencionei esse ponto, mas assim como o Resolve Files, a gente também tem o Resolve TGDs, são várias toolkits, né? São várias ferramentas que ajudam a aplicação performar melhor, né? A gente tem vários casos, né? Em relação à atualização de tags também, de telas, onde a atualização nas versões antigas elas eram muito rápidas, né? Coisa de 100 milissegundos, né? Isso não funcionava muito bem nas novas versões, né? Por questões às vezes o hardware não atende, enfim. Então, a recomendação de usar outra ferramenta, que é o Refresh Rate Update, onde ele passa esse padrão para um segundo de todas as telas, e as telas passam a performar de forma muito melhor. Então, além dessas, temos outras ferramentas que normalmente a gente utiliza quando a gente percebe algo anormal, né? A gente vê que é preciso alguma melhoria no que a gente está observando em relação à antiga, tá? Legal. Bom, muita gente, eu acho que já colado em outra reunião aqui tendo que sair, mas eu agradeço demais a apresentação de vocês, acho que foi muito clara. Ficou evidente, né, que a atualização ela não é necessariamente um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, pode ser muito mais simples do que você imagina. Principalmente, né, se a gente estiver envolvido no meio dessa história, a gente consegue ajudar você a descascar esse abacaxi, independente do tamanho dele, né? Do mais simples ao mais complexo, se a gente estiver junto, é certeza de que você vai ter uma migração aí sem dores de cabeça, né? E a gente no processo desse, tem sempre a possibilidade também de fazer uma otimização técnica, fazer uma otimização de arquitetura, né? Até diminuir o custo total do seu investimento. Né? Se você for ver, tem muita gente que antigamente usava servidor escada para tudo, né? Para cada pedaço da aplicação, e hoje você consegue centralizar tudo isso, às vezes num par de servidores redundantes, o resto você usa com o cliente, e aí por aí vai. Né? Então, falem com a gente, né? Entrem em contato com a Aquarius, vai ser um prazer entender a necessidade de vocês. Se quiser começar preenchendo essa planilha que a gente passou o link aqui no chat, né? Pode ser um bom começo para você ver qual que é o tamanho, né, do trabalho que você, a princípio, deve ter. E na sequência, claro, a gente poder conversar para poder fazer cotação, para poder entender qual que é o seu plano, né? Se você quer fazer isso ainda nesse ano, se você quer fazer no ano que vem, enfim, a gente pode conversar com mais cuidado, com mais detalhes depois, tá? Bom, até veio mais uma pergunta aqui do Paulo, ó, não sei se dá tempo, no frigir dos ovos aqui, da versão iFix 5.5 para 2024, o procedimento é o mesmo? Então, a GE oficialmente, na documentação, ela sugere das versões anteriores da 5.8, passar pela 5.8, da 5.8 migrar para as mais recentes, tá? Então, a gente segue essa linha de boas práticas, tá? Sempre passa pela 5.8, da 5.8 para 2024, igual eu fiz aqui no exemplo. Se quiser testar e funcionar, às vezes uma aplicação simples, com poucas tags, poucas telas, e funcionar ok, né? Tudo certo. Mas caso tenha algum problema, passa pela 5.8. Legal. Maravilha. Obrigadão, pessoal. Né? Valeu por todos que ficaram até agora. Né? Isso vai ficar gravado, disponível no nosso YouTube. Vocês vão poder compartilhar com outras pessoas dentro da corporação de vocês. E bola para frente. Grande abraço aí para todos. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.